Sejam bem-vindos, vamos aqui iniciar a resolução do nosso exemplo sobre lajes maciças, em concreto armado. Então, o exemplo que a gente vai tratar na aula de hoje está aqui apresentado nessa planta de formas, Então, nós temos o pavimento de uma edificação com finalidade para uso em escritório, tá? Com finalidade para uso de escritório. E nós temos aí quatro painéis de laje isoladas, que são as lajes, L1, L2, a laje L3, que é essa laje que está aqui em balanço, certo? E a laje L4, tá bom? A princípio a gente não sabe qual é a altura das lajes maciças que a gente vai utilizar, então a gente vai ter que fazer um pré-dimensionamento ao longo da resolução da nossa questão. E aí, com base nesse pré-dimensionamento, a gente vai poder fazer o dimensionamento das lajes e determinar as demais informações que forem solicitadas na resolução. Essas linhas vermelhas que a gente encontra aqui na planta de formas, elas são a indicação das faces das alvenarias que foram apoiadas diretamente sobre a nossa laje, certo? E aí nós temos aqui alvenarias de vedação que foram apoiadas sobre as lajes que compõem o ambiente interno da nossa edificação, como também nós temos aqui a alvenaria referente aqui ao guarda-corpo, parapeito, o parapeito dessa nossa laje em balanço, que é a nossa laje L3, certo? Então aqui em todo esse contorno da laje L3, nós temos aqui um parapeito em alvenaria com 1,10 m de altura, 1,10 m de altura. Vamos aqui para o enunciado da questão, tá? Então, nós temos aqui um concreto C25. A gente vai adotar um comprimento nominal das armaduras para as nossas lajes de 2,5 cm. Vamos utilizar aqui aço CA50 a princípio, tá? A altura das alvenarias de vedação no ambiente interno da nossa edificação é de 2,60 m. E nós temos aí paredes de tijolos cerâmicos com 9 centímetros de espessura nominal. Lá na NBR 6120, a gente pode consultar, a NBR 6120 de 2019, NBR 6120 de 2019, que é a última versão que foi revisada, certo? Então lá na NBR 6120 vocês vão encontrar uma tabela que trata pesos de alvenaria de vedação por metro quadrado de alvenaria. Na letra A da nossa questão, ele pede aqui que a gente determine o esquema estrutural, apresente o esquema estrutural da nossa laje, aliás, de cada uma das lajes que compõem ali o nosso pavimento. Ou seja, nós vamos tratar o nosso pavimento por meio de 4 lajes isoladas, ou seja, partindo do princípio de que elas não estão trabalhando em conjunto. Embora nas condições de contorno, de cada uma das lajes isoladas, a gente admita ali determinadas restrições com relação à rotação em situações em que a gente tem continuidade entre lajes. Então vamos para a resolução da nossa letra A. Então começando aqui pela laje L1, pela numeração das lajes, eu vou aqui definir que Lx é o menor vão teórico da laje inicialmente, tá? O menor vão da laje que a gente tem ao longo das 4 lajes do nosso pavimento. Então, para a laje L1, o comprimento, o vão teórico, com menor comprimento, vai ser 369 centímetros mais 7 mais 7, tá? Esse mais 7 aqui é referente à metade da largura das nossas vigas, certo? Metade da largura das nossas vigas. Então, vamos voltar aqui para a figura. A nossa laje L1, a direção X dela vai se referir a essa direção aqui, Essa direção. E aí o vão teórico vai do eixo da viga V2 até o eixo da viga V1. Então, fica 369 mais 7 centímetros mais 7 centímetros, de eixo a eixo de viga, ou seja, do eixo da viga V2 até o eixo da viga V1. Por sua vez, a direção Y da laje L1
vai do eixo dessa viga até o eixo dessa outra viga aqui, ó. Que seria aqui, ó, 399 mais 7 centímetros mais 7 centímetros. Então, conforme vocês podem ver aqui, ó, nós temos o 399 mais 7 centímetros mais 7 centímetros. Então, para a nossa laje L1, nós temos aqui o menor vão teórico de 383 centímetros e o maior vão teórico de 413 centímetros. Lembrando que o LX, inicialmente aqui na nossa resolução, é o menor vão teórico, ou seja, LX é menor do que LY. E aí, novamente, para a laje L1, vou apagar aqui algumas anotações que eu fiz. Para a laje L1, a direção X é a direção vertical e a direção Y é a direção horizontal. Tá bom? Pelo menos de acordo com essa nossa simbologia inicial, tá? Em que o X é o menor vão teórico e Y é o maior vão teórico. Vamos agora para a nossa laje L2. Então, para a laje L2, o meu LX vai valer 433 centímetros, que se refere a essa distância do eixo da viga V5 até o eixo da viga V6, que daria 419 centímetros, mais metade de 14 para o lado esquerdo, metade de 14 para o lado direito, né? Metade de 14 para o lado esquerdo, metade de 14 para o lado direito. Então, isso aqui daria 433 centímetros. Já o vão teórico na direção Y da laje L2 vai dar 369 mais 14 mais 369 mais 7 mais 7. Esse somatório todo representa diversos trechos que a gente tem aqui nas cotas na planta de formas. Então, eu tenho aqui, ó, a direção Y da laje L2 vai do eixo da viga V3 até o eixo da viga V1, né? Até o eixo da viga V1. E aí nós teríamos 7 centímetros, que é metade de 14, mais 369, mais 14, mais 369, mais metade de 14 centímetros, né? É justamente o que está apontado aqui no cálculo, né? 369 mais 14 mais 369, mais metade da largura das duas vigas, certo? Então, vai dar 766 centímetros. Vejam novamente que o meu LX aqui é menor do que o LY, tá? Vamos para a laje L3. A laje L3 ela é a sacada do nosso edifício, né? Ela tem aquele parapeito em seu contorno. Então, o LX, certo? Vai do eixo da viga V6 até a extremidade em balanço da nossa laje. Ou seja, daria metade de 14 centímetros, né? 7 centímetros mais 120 centímetros daqui, né? 120 centímetros. Então, daria 127 centímetros. Seria o vão teórico da nossa laje L3 na direção X. Então, eu vou sinalizar aqui, ó, para a laje L2, essa aqui é a direção X. Essa aqui é a direção Y. Para a laje L3, essa aqui é a direção X. E aí, portanto, essa aqui é a direção Y, tá bom? Por último aqui, vamos para a laje L4, em que nós temos 369 centímetros mais 7 mais 7. E na outra direção, 399 mais 7 mais 7. Sempre pegando ali a distância de eixo a eixo de viga. Então, nós temos aqui, ó, na direção X, que no caso aqui está na vertical, ó, 369 mais 7 mais 7, né? Metade da largura das nossas vigas. E a direção Y na horizontal aqui, ó, que daria, o vão teórico na direção Y daria 14 dividido por 2, mais 399, mais 14 dividido por 2, certo? Então, nós temos aqui esses valores para o vão teórico na direção X da laje L4
e o vão teórico na direção Y da laje L4. Ou seja, mantendo aqui a nossa simbologia de que o Lx é o menor vão teórico da nossa laje, né? O menor vão teórico da nossa laje. Aqui eu apresento, nessa figura aqui, é como se eu tivesse dado um explode, né? Ou seja, eu isolei as 4 lajes que a gente tem no nosso pavimento e coloquei nos contornos dos bordos das nossas lajes quais são as condições de contorno que são aplicadas naqueles bordos. Então a nossa laje L1, ela está apoiada nos 4 bordos, né? Ela está simplesmente apoiada nos 4 bordos, até porque nesses 4 bordos nós temos vigas. Só que nesse bordo aqui e nesse bordo aqui, nós temos continuidade com lajes vizinhas, né? Ó. Então, esse bordo aqui da nossa laje L1, ele tem continuidade com a laje L2. Esse bordo aqui da nossa laje L1, ele tem continuidade com a laje L4, certo? Vamos agora para a laje L2. Os 4 bordos são apoiados em vigas, certo? 4 bordos são apoiados em vigas. Só que esse bordo aqui, ele tem continuidade, metade dele, né? Metade dele tem continuidade com a laje L1 e a outra metade tem continuidade com a laje L4. Então a gente pode dizer que todo esse bordo está impedido de sofrer rotação, ou seja, nós temos aqui um engaste nesse bordo, certo? E aí, portanto, nesses vínculos, né, nessas regiões em que eu coloquei esse tracejado, nós estamos ali admitindo que a rotação desse bordo está impedida. Se a rotação está impedida, então significa dizer que naquele bordo vai aparecer ali um momento fletor negativo por causa quando a gente aplicar ali as ações no sentido gravitacional. Para a laje L4, vale o mesmo princípio da laje L1. Então vamos aqui. Esse bordo aqui da laje L4, ele está apoiado em uma viga e ele possui continuidade com a laje L1. Esse outro bordo aqui da laje L4, ele possui uma viga para servir de suporte e também possui continuidade com a laje L2. Então, nesses 2 bordos aqui da nossa laje L4, a gente vai admitir que existe ali um engastamento perfeito desse bordo, ou seja, nessas extremidades nós vamos ter ali a ocorrência de momentos fletores negativos, certo? Uma pergunta recorrente é o fato de que esse bordo aqui da nossa laje L2, ele possui, de certa forma, né, falando de maneira física, ele possui continuidade com a laje L3. Só que a laje L3, ela é uma laje em balanço, né? E ela possui aqui, na direção perpendicular ao bordo em comum, ela possui um comprimento relativamente pequeno. Seria equivocado, né? Seria equivocado dizer que a nossa laje L2, nesse bordo aqui, estivesse engastada na laje L3, né? Isso não seria verdade de maneira alguma, tendo em vista que a laje L3 possui uma pequena rigidez à flexão para impedir, né, o giro desse bordo da nossa laje L2. Novamente, por quê? Porque ela é uma laje isostática, em que nós só temos aqui um bordo apoiado, certo? Só temos aqui um bordo apoiado, os demais estão livres. E ela possui um vão relativamente pequeno, né, de 127 centímetros. Em algumas situações, isso pode ter um caráter relativamente subjetivo. Mas aqui, para a aplicação da nossa questão, eu prefiro colocar que a laje L2 não está engastada na laje L3, ou seja, esse bordo aqui da nossa laje L2 não está impedido de sofrer giros, né? Não está impedido de sofrer giros, tendo em vista que a laje L3 não possui ali uma rigidez à flexão considerável, né, para impedir esse movimento. No entanto, a laje L3 está engastada na laje L2, né? Está engastada na laje L2. Tendo em vista que ela possui aqui 3 bordos livres, né, sem nenhum tipo de apoio, por isso que eu coloquei ali uma linha tracejada,
e em no bordo em que ela possui o apoio, né, ela tem continuidade com a laje L2, de maneira a contrapor o que acontecia na laje L2. A laje L2 agora possui uma grande rigidez à flexão e, portanto, consegue engastar a laje L3. Então vejam só, a laje L2 engasta a laje L3, né? A laje L2 engasta a laje L3, mas a L3 não engasta a L2. Não engasta a L2, tendo em vista que a laje L3 possui ali uma pequena rigidez à flexão, certo? Além disso, eu indico aqui, ó, nas direções das nossas lajes quem são os vãos teóricos que a gente obteve anteriormente, né? Quem são os vãos teóricos? Esses vãos teóricos vão ser importantes para que a gente determine ali, para que a gente faça ali o pré-dimensionamento das nossas lajes, determine ali os momentos fletores solicitantes de cálculo, determine também quem são as reações e assim por diante. Então peço que vocês revisem a letra A, né? Tentem alterar alguns valores aí do exemplo e refaçam o exercício. Abraço a todos e fiquem com Deus.